dia, família. Sejam bem-vindos aí. Feliz segunda, começo de semana para você. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Aqui estamos nós de novo, continuando o nosso devocional, quase chegando o mês de dezembro aí, passando tudo muito rápido. Não sei para você, mas para mim passando tudo muito rápido. Mas estamos aqui. Mais uma manhã para a gente continuar crescendo, aprendendo, falando das coisas de Deus. E você é muito bem-vindo aqui no nosso devocional. Hoje, sendo segunda, é minha folga, então esse devocional foi previamente gravado para que você possa ter o seu devocional e para que eu possa ter o meu descanso também. Hoje nós vamos falar sobre palavras e atos de amor. A junção de palavras e de atos e o quanto a gente não pode ter só palavras, precisamos ter atos também de amor. Nós vamos ver isso em 1 João, capítulo 3, versículo 18, o nosso texto de hoje. 1 João, lá no finzinho da sua Bíblia, capítulo 3, versículo 18, nós vamos ver uma instrução a respeito disso, de que o amor ele deve ser em palavras, mas também em ações. Eu quero olhar esse texto junto contigo aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha que interessante, tem aqui um contraste, né? Palavra e boca, né? Da boca para fora, a gente diria, né? Hoje em dia, ou em ação e em verdade. Né? E tem coisas que se tornam verdade na nossa vida, que a gente percebe que é verdade a partir da ação. Não é? Então olha que interessante, palavra e boca e ação e verdade. Às vezes a gente só sabe que o amor é de verdade quando ele sai do âmbito de palavra e entra no âmbito de ação. Então, que nós possamos amar uns aos outros, diz ali. Né? Ou não amemos só de palavra ou de boca, mas em amor e em verdade. Nós vamos falar sobre a importância e o convite que nós temos, né, de a gente amar as pessoas com ações, com coisas práticas que demonstram de fato o amor de Jesus que a gente prega, que a gente fala, né? Talvez você já tentou falar de Jesus para um familiar, para um amigo, talvez um cônjuge, talvez um filho, talvez seus pais, pessoas que moram na sua casa aí, você está tentando falar do amor de Jesus para eles. Isso é muito bom, não é nada de errado com isso não. Mas muitas vezes a nossa palavra sobre o amor, ela é uma semente que a gente lança para começar a abrir o coração. Mas essa semente ela vai florescer, ela vai crescer nas atitudes que a gente demonstra. Então, imagina que você falar do amor de Jesus como você lançar uma semente, mas é a partir das atitudes que a gente tem, que demonstram esse amor, que essa semente vai florescer. Então não é que é errado você falar de Jesus, pelo contrário, é bom. Mas às vezes o só falar de Jesus não é o suficiente para que as pessoas possam ver e perceber o nosso amor por ela, o amor de Deus por ela. Às vezes a gente precisa transformar essas palavras em atitudes, em ação, em algo que possa ser visto de verdade, sentido às vezes na pele de verdade. E esse é o convite de Jesus para nós né, nessa manhã. Nós vamos falar sobre Jesus, e uma das vezes que ele demonstrou isso está lá em João capítulo 4. Agora nós estamos lendo aqui em 1 João, né? Estamos falando do Evangelho de João agora, Evangelho de João capítulo 4, onde Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Nós falamos sobre isso recentemente, né, na igreja, né, na série de mensagens Encontros com Jesus. Mas você talvez conheça a história, mulher que tinha cometido muitos erros, tinha muitos problemas na vida, né? E Jesus ele consegue ganhar aquela mulher e através daquela mulher ele consegue ganhar uma boa parte daquela cidade, né, de onde ela vinha. Ele começa, apesar dela ter cometido muitos erros, a gente sabe da história, né? Ele vai para o poço meio-dia, né? E ela está lá meio-dia, que significa que ela era rejeitada pela sociedade, ela está lá sozinha, é uma mulher, homem e mulher não podiam se falar assim, a não ser que fosse esposa ou irmã, né? Uma mulher sozinha sem o seu marido, o homem não pode falar com ela diretamente, a não ser que seja esposa ou irmã. Então Jesus fala com ela,
quebra barreiras ali. Além disso, ele é judeu, ela é samaritana, ele quebra outra barreira ali. Ele, inclusive, pede a ela ajuda. Ele fala, me dá um pouquinho de água aí. Ele pede a ela ajuda, ele vai quebrando todas as barreiras e todos os protocolos para chamar a atenção dela, para puxá-la para uma conversa, para, sabe, para tirar ela do casulo dela, vamos dizer, né? E puxá-la para fora. E ele fala com ela, pede água para beber, ela fica meio pasma com a história toda, tipo, cara, por que você está falando comigo, né? E o que está acontecendo aqui e por que você quer água e tudo isso, né? E ela fica maravilhada, mas ela também percebe que ele estava querendo muito mais do que só um copo de água. Ele estava tentando demonstrar que ele se importava com ela, que ele enxergava ela, que ele amava ela e ele depois oferece para ela aquela famosa frase, né? Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria uma água, né, viva, que sacia a sua sede. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ele diz para ela, né? Ela ainda sem muito entender o que ele está oferecendo, né? Mas ele está falando de salvação, de transformação de vida e assim por diante. Então, ela fica maravilhada com ele e ela, através desse encontro todo cheio de protocolos quebrados, ela volta para a sua cidade. Ela diz, gente, eu não sei se esse cara, quem é esse cara, mas eu sei o seguinte, ele me contou um monte de coisa da minha vida, ele quebrou um monte de protocolos, ele sabe coisa da minha vida que não tem como ele saber. Não sei se esse cara não é o Messias, venham ver. E aí a cidade vem para ver Jesus, né? Ouvem Jesus falar. Jesus fica naquela cidade por alguns dias pregando e muita gente é salva através da interação de Jesus com essa mulher. Ou seja, Jesus coloca o amor dele em prática. Jesus sabe, sai do contexto só da boca para fora. Ele inclui essa mulher, ele cuida dessa mulher, ele presta atenção nessa mulher, ele afirma essa mulher, ele, né, ele desperta nela um senso de humanidade, um senso de valor que ela tinha, e a partir disso, então, ela fica maravilhada com aquilo, evangeliza a cidade dela e muita gente aceita Jesus. No versículo 42, se você for ler João capítulo 4, versículo 42, você vê que depois de encontrarem com Jesus, o pessoal da cidade diz assim para a mulher, disseram para a mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo. Olha a resposta, cara. Nós estamos convencidos. Você tinha falado alguma coisa sobre talvez ele seja o Messias? Cara, agora nós temos certeza. Esse cara é o Messias. Esse cara é o Salvador do mundo. Muito, muito interessante. E esse é um testemunho, é uma história só que ilustra o nosso ponto principal de hoje, né? Que que nós podemos amar pessoas, devemos amar, o quanto nós podemos amar pessoas fazendo o que Jesus faria. Não é muito difícil você amar a pessoa, é só você pensar, cara, o que Jesus faria? Como que Jesus trataria essa pessoa? Nós podemos expressar o nosso amor para as pessoas de várias formas diferentes, várias formas diferentes. Você pode fazer isso com palavras, você pode fazer isso com um abraço, você pode fazer isso com um tempo de qualidade, você pode fazer isso servindo as pessoas, né? Entre tantas outras coisas, você pode descobrir depois, né, qual que é a linguagem do amor da pessoa que você está tentando alcançar, né? Tem aquele famoso livro, As 5 Linguagens do Amor. Mas você pode fazer isso de várias formas. Eu lembro quando eu trabalhava como capelão num asilo de idosos. E uma das coisas que a gente buscava fazer na capelania era sempre tocar, pegar na mão, sabe? Muitas vezes o idoso estava deitado, acamado, doente, talvez não podia caminhar mais, tinha algumas dificuldades, né? Às vezes até alguma situação de saúde mental, mas sempre a gente buscava o toque físico. Por quê? Porque num asilo de idosos, muitas vezes não tem muito toque físico, né? Cada um está no seu quarto, no seu apartamento, muitas vezes a companhia é a televisão, pouca conversa humana, né? Então eu chegava perto dos acamados e pegava na mão, né?
Pegava na mão para poder dizer, ó, estou aqui, estou prestando atenção contigo. De certa forma, é uma forma muito tátil, né, de você expressar uma conexão. Estou conectado contigo, estamos dando mãos aqui, mãos dadas, né? E era uma forma de expressar amor, mais importante do que qualquer outra coisa que eu fosse falar ou alguma oração que eu fosse fazer. Às vezes o pegar na mão era talvez o toque mais humano, mais real que a pessoa tinha sentido naquela semana toda, né? Então, tem várias formas de você expressar o seu amor. Palavras podem ser expressar, né? Pode expressar amor, o toque, o servir, como a gente falou, tempo de qualidade, né? Você dedicar tempo para uma pessoa. Então, só que assim, o que a gente precisa entender hoje para o nosso devocional? Nós nunca vamos ganhar o ouvido da pessoa se nós não estivermos dispostos também a ganhar o coração, né? Então, não é só o falar do amor de Jesus, ou falar que essa pessoa é amada, ou falar que Deus a ama, mas é expressar o amor de Deus através das nossas ações, através do nosso cuidado, né? O amor é a chave para a gente acessar a parte mais profunda e verdadeira das pessoas. Então, ao começar essa semana hoje, eu queria deixar com todos nós aqui um desafio de a gente procurar formas de a gente poder expressar o amor de Deus. Isso pode acontecer para pessoas, né, dentro da sua casa, diretamente, pessoas no seu trabalho, na rua, enfim, mas buscar formas de expressar o amor de Deus. Não somente através de palavras, mas através de ações. Como que você pode amar alguém bem hoje? Como que você pode ganhar o ouvido de alguém antes ganhando o coração dessa pessoa? E tem uma frase que a gente usava muito nos Estados Unidos, que eu não vi muito usada no Brasil, mas vou fazer uma tradução livre dela aqui e ver se ela faz sentido para você. Lá a gente dizia assim, as pessoas não se importam o quanto você sabe, conhecimento cerebral sobre Deus, até que elas saibam o quanto você se importa, que é o amor ao próximo. Então vamos repetir. As pessoas não se importam o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa, tá? E às vezes a gente quer trabalhar do ponto de vista racional, né? A gente quer ganhar um argumento, a gente quer falar, a gente quer convencer, a gente quer torcer o braço, né, da pessoa com as nossas palavras. E às vezes as pessoas não se importam o quanto a gente sabe, até que elas possam saber o quanto a gente se importa. E às vezes você ganha o ouvido ganhando o coração. Às vezes você ganha mais servindo, se importando, como Jesus fez com a mulher samaritana, né? Conversando, chamando para perto, conversando, abrindo o coração com ela, ela abrindo o coração com ele, né? Demonstrando um carinho e um amor que para aquela mulher, cara, a mulher era rejeitada por todos, ninguém queria estar perto daquela mulher. E aí vem um homem judeu e se importa com ela, e conversa com ela, e inclui ela na conversa. Jesus deu para ela ali exatamente o que ela não tinha. Jesus demonstrou amor para ela ali exatamente onde ela tinha sido rejeitada. Na mesma área que ela experimentava rejeição, Jesus trouxe a aceitação. Na mesma área onde ela era excluída, relacionamentos, Jesus a incluiu. Na mesma área, nem conversa com essa mulher, não fica de papinho. Jesus conversa e inicia um papo com ela. Então, são formas práticas de a gente expressar o amor de Deus, e eu quero incentivar você a você expressar sim com palavras, mas também, e talvez principalmente, né, com ações. Acho que foi São Francisco de Assis que disse que a célebre frase, pregue o evangelho e quando necessário use palavras. Pregue o evangelho e quando necessário ou se necessário use palavras, ou seja, faça mais, demonstre mais com suas atitudes, com suas ações, e aí vai ficar óbvio a mensagem que você está pregando, não porque você falou alguma coisa, mas porque você fez algo. Então, que Deus possa te usar, que Deus possa me usar nessa semana para a gente agir de forma a proclamar o amor de Deus que nos alcançou e que ainda está alcançando pessoas ao nosso redor. Amém? Vamos orar por isso? Aí a gente encerra o nosso tempo juntos hoje. Pai, muito obrigado
por essa palavra, por esse incentivo e desafio que nós temos de pregarmos o Evangelho, talvez com menos palavras e com mais ações. Deus, nós reconhecemos que muitas vezes é mais fácil falar do que fazer. E eu oro, Deus, para que hoje e durante essa semana o Senhor nos ajude a, de uma forma ou de outra, fazer algo. Seja hoje, seja durante a semana, seja dentro de casa, seja fora de casa, mas de alguma forma nós demonstrarmos o amor de Jesus através das nossas ações. Nós entregamos a Ti as nossas vidas hoje, entregamos a Ti a nossa semana, pedimos a Tua bênção sobre tudo que vai acontecer, tudo que nos aguarda essa semana. Pedimos que o Senhor nos fortaleça e nos use para a honra e para a glória do Teu nome. Nós oramos. Amém. Amém, gente boa. Um abraço aí para vocês. Deus te abençoe demais. Bom começo de semana. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.